adicional de periculosidade. Você sabe quem tem direito ao benefício? Então é bom ficar ligado no que diz a súmula do TST. A súmula 364 diz que tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente se expõe a condições de risco. Não tem direito ao adicional o trabalhador que tem contato eventual com os agentes de risco e o empregado que trabalha em condições perigosas durante tempo extremamente reduzido da jornada de trabalho. Antes de falar sobre a súmula 364, é importante trazer à tona o que diz o artigo 193 da CLT, que disciplina o direito adicional de periculosidade para o âmbito dos trabalhadores seletistas. O artigo 193 da CLT fixa que todo trabalhador que atuar permanentemente com explosivos ou quaisquer outras atividades que gerem risco à sua vida, será agraciado com direito adicional de periculosidade na ordem de 30% de sua remuneração ou do seu salário básico, dependendo da categoria que se enquadra. O TST, então, sensível à situação de que o bem maior a ser tutelado é a vida do trabalhador, fixou critérios para dar maior eficácia ao artigo 193 da CLT. E aí editou a súmula 364, que sua redação pretérita atual possuía 2 itens. O primeiro deles tratava expressamente dessa questão, ou seja, qual o alcance da expressão permanente ao artigo 193 da CLT. E o que fixou o TST? Todo trabalhador que desempenha suas atividades de forma permanente ou ainda intermitente, ou seja, não necessariamente todos os dias, mas que desenvolve uma atividade habitual, sempre ligada a atividades de risco, terá direito ao adicional de periculosidade. Quais os principais exemplos? Ou aquele empregado que, em que pese ter uma jornada de 8 horas, trabalhe, vamos supor, 1 hora, 30 minutos, até 2 horas diárias ou mais, ou aqueles que, ainda que não desempenhem todos os dias, dentro do mês ou até da semana, têm uma frequência razoável de ingresso em áreas de risco, daí porque tanto permanente quanto intermitente possuem, portanto, direito ao adicional de periculosidade. Em uma empreitada pela administração pública, quem é o responsável em caso de dívidas trabalhistas? O contratante ou a empresa contratada? Esse foi o assunto de um julgamento envolvendo o município de São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais. Veja a reportagem. Quando o governo contrata uma construtora para a realização de serviços em uma obra, qual é a responsabilidade do Estado sobre as dívidas trabalhistas dos empregados da obra? Essa é uma questão que ainda gera polêmica na Justiça do Trabalho. A súmula 331 do TST diz que a falta de pagamento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços que participou da relação processual e do título executivo judicial. Este advogado explica que a responsabilidade por parte do governo só ocorreria se os serviços fossem terceirizados, ou seja, se os trabalhadores contratados fossem subordinados ao órgão público. Há que se provar também a culpa, quer dizer, que o ente público pecou em algum detalhe, para que ele possa ser responsabilizado. Agora, nesse caso do acórdão aqui, nós temos, na realidade, a aquisição de um produto. Né? Então, nós temos um regramento no Código Civil e temos linhas bem convergentes no Código de Defesa do Consumidor a demonstrar que a Prefeitura, na verdade, não deve assumir nenhuma responsabilidade sobre esses encargos trabalhistas. Foi com base nesse entendimento que os ministros do TST decidiram que um município mineiro não vai ter que pagar dívidas trabalhistas de uma construtora devidas a um pedreiro. Ele foi contratado para trabalhar na construção de casas populares na zona rural e entrou na justiça pedindo que o governo também fosse condenado a pagar as verbas rescisórias que ele tinha direito. A Justiça do Trabalho de Minas Gerais deu razão ao trabalhador. Mas quando o caso chegou ao TST, a relatora do processo, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que a relação jurídica entre a empresa contratada e o dono da obra é de natureza civil e não caracteriza uma relação de trabalho. Por isso, nesse caso, o município não terceirizou os serviços e sim contratou um produto, as casas populares.